Aleluia, graça e a paz. É um prazer imenso, né? Fazer parte dessa segunda ministração, de segunda noite, que já estão aqui desde 3 horas da tarde, e é bênção, congresso é bênção de Deus, seminários é bênção de Deus, é fortalecimento da igreja, e eu estou muito feliz porque eu vi uma geração muito forte se levantando aqui, e principalmente as jovens, né, e as crianças, e que é o maior investimento no tempo que nós estamos hoje, que nós como cristãos temos é investir nas crianças, nos adolescentes, nos pré-adolescentes, nos adolescentes e nos jovens. Amém? A igreja tem que focar 24 horas nos jovens, e nessa geração nova, essa geração é uma geração poderosa na terra. Você tem que abençoar seus filhos todo dia, você tem que ministrar, colocar a mão na cabeça dos seus filhos e dizer assim: essa geração é a geração poderosa, é uma geração que nesse tempo vai fazer a diferença. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26 diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Versículo 27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Versículo 28 diz: assim deve os maridos amar a sua própria mulher como com o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Amém? A palavra que o Senhor tem colocado em meu coração é sobre a noiva, como deve ser. Essa passagem, o apóstolo Paulo, nessa carta, ela fala sobre os deveres domésticos. Então ele é uma orientação começando pela mulher, começando pela esposa, que a esposa tem que se submeter ao marido, e vem uma regra sobre a esposa. Aí depois o apóstolo vai e fala sobre o marido, que o marido também tem que amar a sua esposa, que o marido vem a orientação. Só que o apóstolo Paulo, ele faz comparação, ele representa, ele diz: olha, amai a vossas esposas, como Cristo ama a igreja. Diga assim: Cristo ama a igreja. Então, o congresso sobre família, então com certeza já falamos sobre casal, sobre marido, sobre esposa, sobre a nossa casa. Então com certeza já foi falado isso, com certeza nós entendemos o que o apóstolo Paulo está orientando o povo de Éfeso. Mas há uma família, a qual que eu queria falar nessa noite, que é a noiva do Senhor, porque nós somos uma família. Amém? Então, o seu irmão que está do seu lado é seu irmão em Cristo Jesus. Nós somos um só corpo, e o nosso cabeça é Cristo. Então Jesus, ele é o cabeça. Então a igreja é a eclésia. Então nós somos a igreja. E hoje eu queria falar sobre a igreja, porque o apóstolo está falando aos maridos, né? O apóstolo fala: amais a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou pela igreja, Jesus se entregou pela noiva. Mas na frente ele diz: para santificar. De fato, só ele tem o poder de santificar a igreja. O Cristo é que santifica nós. Amém? Que nós somos a noiva, nós somos a esposa do Cordeiro, nós somos a igreja, e ele nos santifica. E nós temos que reconhecer que ele nos santifica. Ele está empenhado, Jesus está empenhado em santificar a igreja. Ele é o cabeça. Amém? Amém. Aleluia. Jesus é o cabeça da igreja.
Quando a gente fala sobre a igreja, a gente fala no tempo que nós estamos hoje. Então, o tempo que nós estamos hoje é um tempo de restaurar. O que está acontecendo nesse tempo, nós estamos em um tempo a qual o tempo são princípios. O tempo, Jesus falou que esse tempo ia ser difícil, que esse tempo é um tempo muito pesado, é um tempo a qual a igreja ia lutar, a qual a igreja está lutando, é um tempo a qual a igreja também ia ver muitas coisas, então muitas vezes Jesus orienta na Bíblia e diz: olha, mas aquele que permanecer aquele que ficar firme até o fim será salvo. Então sempre Jesus está falando que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém. Nós estamos em um tempo a qual nós temos que reagir, temos que buscar, temos que estar apaixonado por Jesus todos os dias. O apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado muito tenso, muito especial pela noiva do Senhor, porque ele estava com a responsabilidade de conduzir a noiva. E quem é que conduz a noiva? Primeiro, o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que conduz a noiva. O Espírito Santo de Deus é quem ensina. O Espírito Santo é quem direciona. O Espírito Santo é quem está no controle da igreja. Então, Jesus deixa os pastores, os líderes, né? Aí tem a liderança, aí vem todo o corpo de liderança, aí vem toda a eclésia, toda a igreja. Há uma guerra, há um confronto. Primeiro, por causa do tempo. É um tempo de iniquidade, é um tempo de pecado. O pecado tem avançado de uma velocidade imensa. O pecado ele tem aumentado de uma maneira terrível. E a igreja está nessa guerra, porque a guerra da igreja é contra quem? Contra o pecado. Diga assim: a guerra da igreja é contra o pecado. Nós lutamos todos os dias contra o pecado. Nós lutamos todos os dias contra a iniquidade. Nós lutamos em intercessão, em oração pelos nossos filhos, para que nossos filhos não seja conduzido, não seja iludido pelo pecado. Porque o que a gente vê muitas vezes hoje em dia, líderes que criaram os filhos na igreja, que quando chega para a faculdade, que quando chega na escola ou na faculdade, os filhos se corrompem. E há um desespero. Muitos chegam e dizem: mas eu criei meu filho na igreja, eu criei na fé, mas eu criei meu filho, ensinei os princípios, ensinei tudo. Mas a luta que nós enfrentamos hoje é uma luta constantemente com trevas. Mas uma coisa boa e uma coisa tremenda é que Jesus, ele santifica a igreja. É que Jesus, ele renova a igreja. Então ele prepara, porque ele quer uma noiva preparada para ele, e fazer ela gloriosa, fazer a igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. A noiva é sem mancha. A noiva é sem mácula. O alvo é se preparar. Nós estamos preparados para receber Ele, para ver Ele vir nos buscar. Nós falamos e louvamos: Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus. Ele não vai pegar a igreja de surpresa, Ele não vai pegar de surpresa. Para muitos vai ser surpresa, mas para quem está ligado, para quem está conectado com Ele, vai ser um encontro maravilhoso com Cristo. Amém? Amém. A criança de 4 anos, ela é o alvo principal dos projetos satânicos, porque ele sabe que se destruir as crianças, vai destruir uma geração. Então o inimigo ele luta para destruir geração, e a igreja tem que lutar para poder consolidar, proteger, criar essa geração, para que essa geração dê fruto e espere a vinda do Senhor. A igreja é uma família. Diga assim: a igreja é uma família. A igreja é uma família. Nós somos diferentes.
Eu sou diferente, você é diferente, mas nós todos somos um corpo. Jesus é o nosso cabeça. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então, assim como o corpo tem vários membros, e assim como em Coríntios também fala que a mão não pode dizer que não precisa do pé, nem a mão pode dizer, nem a boca pode dizer que não precisa da mão. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós somos uma família. Hoje nós vamos analisar como é essa família. Como essa família ela deve ser. Como eu devo ser. Porque se a gente for colocar como nós devemos ser, nós se examinamos e dizemos assim: Senhor, eu preciso ainda de muito tratamento. Eu preciso ainda de muita cura. Eu preciso de muito ainda que tu venha preparar, porque nós estamos em um mundo terrível, que esse tempo hoje que é terrível, né? Então a gente vai ver a luta do apóstolo Paulo em Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 3, a gente vai ver uma luta que ele fala. Uma igreja a qual ele fundou, uma igreja a qual ele ama muito, ele amava muito essa igreja. Ele se doava por ela. Se você ler essa carta, se você ler o capítulo, essa carta, você vai ver que o apóstolo, ele amava muito, amém? E o líder, ele ama muito a eclésia, ele ama muito a congregação. E o apóstolo Paulo, ele não amava só uma congregação, ele amava todas as congregações que ele estava ali tudinho, né? Mas a gente vai ver aqui uma coisa a qual ele lutava, amém? No capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz assim, e eu, versículo 1, e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, e como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, o quê? Qual é a luta que ele tinha dentro da congregação? Ele tinha o quê? Inveja, diga assim, inveja, contenda, dissensões. Aí ele vai e completa: não sois porventura carnais e não andais segundo aos homens. Então a luta que ele tinha era uma luta para poder tratar a igreja. Então vocês estão num congresso. Nesse congresso nós estamos sendo tratados, porque quanto mais recebemos, mais o Senhor tem a nos moldar. E aqui o apóstolo, ele tem essa luta com essa congregação. Então ele luta, ele vai mandando a carta, olha, nenhuma parte aqui ele diz, eu queria estar aí convosco, mas ele amava tanto que uma hora ele diz assim, mas o meu espírito está aí com vocês, eu queria estar com você. Então se você vê as cartas de Romanos, você vê que o apóstolo Paulo, muito amoroso, um homem muito amoroso, um homem que se dedicava pelas congregações, se dedicava pelas igrejas, pela eclésia, se dedicava, por quê? Porque ele dizia, o alvo dele era cuidar da noiva, cuidar dessa família, para que essa família esteja pronta para Cristo, para o noivo. Então ele preparava a noiva e ele zelava por ela. Mas aqui ele enfrentava o quê? Ele enfrentava conflitos, ele enfrentava luta. Algum dia nós vamos parar de enfrentar essa luta aqui na terra? Não. Por quê? Porque nós lideramos pessoas, e pessoas são diferentes, ninguém é igual. Uns se libertam mais ligeiro, outros demora mais. Amém? Quando você pega uma pessoa que vem do mundo, que nem chama na linguagem, da bagaceira, você vê a pessoa, a pessoa vem muito pesada, e ali é um processo, e esse processo não parou. Muitos dizem, nas igrejas, tem a vez que pessoas dizem assim, na igreja não tem mais milagre, na igreja não tem mais cura, na igreja não tem mais libertação. Ei, está falando
Besteira. Na igreja agora, nesse tempo, nesse tempo a manifestação do poder de Deus vai ser maior. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para a igreja, mas mais poder Jesus derrama sobre a igreja. Chegou um pastor para mim e disse: mas ninguém vê mais ninguém ressuscitar. Eu digo: mas verão, há uma unção, há um tempo a qual o Senhor está pegando a igreja. Esse avivamento que está vindo é um avivamento poderoso, a qual na igreja sim tem sinais, sim, poderoso, sim. O Senhor derrama, porque Ele deixa a noiva gloriosa. Aleluia! E uma igreja gloriosa, ela tem poder. O poder foi dado à igreja. Jesus deu. Ele é o cabeça, Ele está no controle. Amém? Então é isso que nós temos que entender, que essa luta não é só do pastor. Essa luta não é só do obreiro, essa luta não é só do dirigente, essa luta é de todos, porque aquele que está forte vai cuidar do fraco. Interessante uma experiência em Israel. Um pastor, quando ele está cuidando das ovelhas, e uma sai desgarrada, ele sobe um monte, sobe ladeiras e acha ela. Achando ela, ele não puxa ela pela corda, ele coloca no ombro e anda com ela. Agora, interessante que o pastor, ele demora tempo com aquela ovelha. Diga assim: demora tempo com a ovelha. Demora tempo com a ovelha. Aquela que dá mais trabalho. Aquela que é a misericórdia, aquela que só vive, só vive, não pode encontrar uma brecha, mas ele pega e ele passa tempo com ela, para que ela sinta o cheiro do pasto. É um processo tremendo, esse processo, porque essa é a responsabilidade do pastor. Essa é a responsabilidade. Nós estamos no tempo que essa é a responsabilidade de toda a congregação, de toda a igreja. Toda a igreja, ela tem essa responsabilidade de cuidar daqueles que estão mais fracos, de ir atrás daqueles que estão mais fracos, porque hoje em dia nós lutamos com forças terríveis. Eu não sei vocês, mas eu escutava muito, ainda escuta ainda, crente chegar e dizer assim: cadê fulano? Aquele que é nada com Jesus. Aquele que é nada com Jesus não. A gente vai lá, taca a porta na cara da gente. Eu disse: não, mas não é assim. Aquele que é sim. Diga assim: aquele que é sim. Aquele que é sim. Aquele é que é especial para Jesus. Glória a Deus. Aquele é que vai fazer a diferença na congregação. Aquele é que vai fazer a diferença no reino. Entendeu? A nossa guerra é essa. E nós vamos ver que Jesus corrige a noiva, porque Ele ama a noiva. Diga assim: Jesus corrige a noiva, porque Ele ama a noiva. Quando a gente sabe que Jesus nos ama, é porque Ele nos corrige. Então, se Jesus está te corrigindo, Ele te ama. Ele te ama de uma maneira poderosa, porque Ele está te corrigindo. O apóstolo, ele corrigiu aqui a igreja. Ele viu que a igreja estava o quê? A igreja estava como? Tinha inveja, tinha contenda, tinha dissensões. Ele viu que o negócio estava sério, mas ele manda a carta e ele corrige: olha, eu queria ir à voz espiritual, eu vos criei, eu criei voz com leite, mas vocês ainda estão com leite, vocês ainda não podem comer o manjar, mas eu estou indo a você como pessoas carnais. O apóstolo Paulo está orientando: tira isso do meio de vós e vamos comer uma coisa, vamos amadurecer. Tudo o que acontece, a responsabilidade é a igreja. Por quê? Porque a igreja tem que fazer a diferença na terra.
A igreja, nessa família, querido, não é uma família a qual é isolada. Nossa família é uma família grande, é uma família que tem no mundo todo, é uma família poderosa. Nós somos uma família, então todas as dissensões, toda contenda, todos os confrontos entre nós temos que acabar, temos que neutralizar. Não temos que destruir isso, temos que orar: Senhor, vem sobre a tua noiva, Senhor, gera um arrependimento sobre a tua noiva, Senhor, um arrependimento sobre essa tua noiva, salga a tua noiva, Senhor, que a tua noiva está insossa, salga ela, repreende ela, Senhor. Que Apocalipse capítulo 2, e no versículo 5 ele fala, a partir do capítulo 2, ele está falando sobre as 7 igrejas na Ásia, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, e essas 7 igrejas, o Senhor tem uma que ele elogia, mas as outras igrejas, ele repreende, e tem uma que ele vomita. Então, essas cartas, eu costumo falar que essas cartas é para o nosso tempo hoje. Essas cartas são exatamente o desenho da noiva hoje. Apocalipse capítulo 2, no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Então o Senhor está falando para essa igreja, que essa igreja, ela se arrependa e que ela volte a praticar as primeiras obras. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependa-te. Então ele dá uma orientação aqui a ela, essa carta de Éfeso, dá orientação a ela para que ela o quê? Se arrependa. Lembra, se arrependa. Então, ela deixou de praticar. Então, essa família, ela deixou de praticar o que ela praticava, a obra do Senhor, os frutos. Mas aí o Senhor, ele disse: lembra-te de onde tu caístes e arrependa-te e volta. Muitas vezes tem muitas pessoas que estão dentro da congregação. É interessante que muitos desses caídos dentro do rebanho, eles vêem defeito, eles não fazem mais, mas quem faz é o centro da atenção deles. Então isso, quando você vê, é o que acontece? Acontece que é o centro da atenção, é aqueles que estão fazendo. Aqueles que estão fazendo a obra é o centro. Então, mas não é assim. Mas não faz a obra, não é assim. Mas não canta assim. Mas não louva assim. Não é assim que faz. Não é assim que tem que ser. Tudo questiona. Porém, ele tem um dom. Ela tem um dom que usou no começo, mas que não usa mais. Mas agora quer interferir nos que usam. Então essa pessoa tem o quê? Que se arrepender e voltar às primeiras práticas. Então o Senhor, ele disse: lembra-te de onde caíste. E muitas vezes a pessoa diz: mas esse aqui é o que estão lá fora. Mas esse aqui é aqueles que se afastaram da palavra de Deus, aqueles que estão lá na rua. Queridos, Deus escolheu cada um com um talento tremendo. Cada um de nós temos um talento, cada um de nós temos um lugar na obra do Senhor. Ninguém pode tomar o lugar um do outro, cada qual tem o seu lugar na obra. A obra é imensa, o campo é extenso. Agora é o tempo de se ajuntar, é o tempo de se unir, é o tempo de quanto mais você puder treinar esse exército, quanto mais você puder treinar para poder atacar, para poder conseguir arrebatar as vidas do fogo, conseguir arrebatar as vidas do pecado. Quanto mais você treinar, melhor. Bora que todos fossem profetas, bora que todos fossem evangelistas, todos fossem apóstolos. Então tem que atacar com gosto de gás. Não é tempo de moleza. Você junto com o pastor e com a pastora são uma bomba poderosa para destruir as obras do inferno. Vocês são uma potência. Eu vejo uma potência imensa. Eu estava aqui sentado quando estava na ministração e eu disse: Senhor, eu vejo esse lugar muito apertado, eu vejo esse lugar muito estreito, muito apertado. Então é um espaço, é um tempo de expandir
Aleluia, é um tempo de crescimento. O que quer dizer? Quer dizer, querido, que quando a gente faz a vontade do Senhor, o Senhor multiplica de uma maneira poderosa. Ou então você tem a mentalidade de ficar só nesse ponto, só nesse tanto. Não, por quê? Porque você vai trabalhar, e todo trabalho, ele vem recompensa. Então o seu trabalho tem a sua recompensa. Então o seu trabalho vai ter multiplicação, queira ou não, haverá uma multiplicação, queira ou não, haverá vidas se arrependendo, haverá vidas sendo transformadas, haverá vidas sendo libertas, haverá vidas sendo salvas, porque esse é o trabalho da igreja, amém? Em Apocalipse capítulo 3, ele fala sobre a igreja de Laodiceia. 20, ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Querido, quando Jesus chegou aqui, o mais triste é quando você lê que essa igreja, ela não se arrependeu. Jesus bateu, ela não abriu a porta. Mas aqui houve uma guerra de trono. E essa guerra de trono é a guerra mais terrível que a igreja tem enfrentado, que essa família tem enfrentado. E qual é o alvo dessa guerra? Diga assim: é o coração. O alvo dessa guerra é a centralidade do nosso coração. O alvo dessa guerra é o nosso coração. O alvo dessa guerra é o altar do nosso coração. Essa guerra de trono. E essa guerra depende de mim escolher quem eu deixo entrar. Quem eu deixo entrar? E há uma guerra, há um confronto, porque o confronto é comigo. O confronto não é com meu irmão. O conflito não é contra a congregação. O confronto é comigo. Por quê? Porque a guerra é essa. Jesus está batendo a porta para entrar, mas também mamão está batendo a porta para entrar. Aí, o que aconteceu nessa congregação? Aconteceu nessa igreja que ela não deixou Jesus entrar. Ela não deixou Jesus entrar porque ela já tinha outro no lugar de Jesus nela. E quando a gente lê o texto, Jesus fala para ela e disse: olha, bom que tu fosse fria ou fosse quente, mas tu é morna, eu vou vomitar. E quando a gente lê, quando Jesus começa a exortar, a repreender essa congregação, o que é que ela diz assim, ó? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso, diz amém. Testemunho fiel, verdadeiro, princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras e que és frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Sim, assim, porque és morno e não és frio e nem quente. Eu vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabeis que é, Jesus diz, e não sabeis que é desgraçado e miserável e pobre e cego e nua. Você precisa de mim. Mas ela estava o quê? Enriquecida. Era uma cidade que tinha muitos comércios, uma cidade que tinha melhor lã, que tinha um melhor colírio, que lá tinha colírio, que lá tinha ouro. Lá era o melhor tecido. A lã preta é uma das lãs mais, e lá tinha todos os tecidos. Então lá era uma cidade rica. E a riqueza entrou na igreja. Não que a riqueza é pecado entrar na igreja? Não. Nós temos que ser prósperos, amém? Nós temos que ser prósperos, nós somos prósperos. Nós temos que comer do melhor da terra.
Nós somos dizimista, ofertante. Esse é um segredo para derrotar Mamon. Nós somos prósperos, sim, nós somos abençoados, temos que ser abençoados. Só que aqui a igreja colocou o coração, abriu para o quê? Mamon entrar. E onde é que a gente vai ver isso? Em Mateus. Em Mateus Jesus orienta. Em Mateus 6 Jesus diz assim, ou escolhe ou o Senhor, ou Deus, ou a riqueza. Mateus capítulo 6, versículo de número 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Na tradução Feia de Almeida diz Mamon, mas na tradução corrigida diz riquezas. Então, o que aconteceu nessa igreja é que ela se corrompeu. Ela disse, de nada eu tenho falta. Eu tenho tudo. De nada tenho falta. Essa guerra é a guerra de trono. A guerra que nós estamos enfrentando por causa da corrupção. Tu diz que está rica, que não tem falta de nada. Jesus diz, não sabes tu que é pobre, cega e nua, né? Miserável, palavra pesada. Jesus diz assim, aí no versículo 18, Jesus é muito amor. Diga assim, Jesus é muito amor. Ele ama muito a igreja. Ele dá outra chance à igreja. Ele diz assim, eu aconselho-te que de mim compres ouro. De mim compre ouro, provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vista, para não apresentar a tua vergonha da tua nudez, e unja os olhos com colírio, para que veja. Então Jesus aconselha ela a comprar o ouro, a comprar as vestes e a comprar o coleiro. Compra de mim. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, e ser, pois, zeloso, e arrependa-te. Aí ele diz arrependa-te. Aí Jesus diz o quê? Estou à porta e bato. Estou batendo. Quando você se arrepende, quando você se doa para Ele, você se inclina para Ele, que Ele entra. Aí vem o quê? Intimidade. Aleluia, aleluia. E assim, intimidade. Jesus, Ele ama uma igreja apaixonada, uma igreja que se arrepende, uma igreja que está nos pés dEle, uma igreja que está com o coração aberto para Ele, porque o pecado, porque a iniquidade estão aí, mas aquele que ouvir e abrir a porta, Jesus vai entrar, e Jesus vai o quê? Cear com ele. Amém? Amém. Então aí você fala, abre a porta e deixa Jesus entrar. Abre a porta e deixa Jesus entrar. Aí diz Jesus, a casa é sua. Aleluia, a casa é sua. Pode entrar, Senhor. Pode limpar, pode tirar a sujeira. Arranca a sujeira. O que é que está faltando em mim? Se é a ira, se é a minha natureza, o que é que está faltando, Jesus? Se examina. Jesus, tira, Jesus, limpa, não bota debaixo do tapete não, Senhor, joga fora, arranca. Eu preciso que o Senhor tome o centro do meu coração. O que mais Ele deseja? Mas quando nós não abrimos o coração para Ele entrar, aí o coração está endurecido. E assim, o coração endurecido, é caminho de serpente. O provérbio diz que a pedra é caminho da serpente. O coração endurecido é caminho de serpente. E o coração endurecido, ele impede para que Jesus entre.
E o que é o coração endurecido, querido? A incredulidade, o medo, a dúvida. Muitas vezes a pessoa diz: não, mas não vou abrir agora o meu coração, vou demorar mais um pedacinho, porque ainda tenho que curtir, ainda tenho que fazer muitas coisas. Sabe o que Jesus está falando, querido? Ele está à porta e bate, e Ele quer que você abra o seu coração nessa noite e deixe Ele entrar, porque Ele te ama. Antes de você ser gerado, Ele já te via, Ele já te conhece, Ele já sabia o teu nome, Ele já te conhecia, Ele te conhece, Ele sabe. Então não tem como perder tempo, porque há uma recompensa. Diga assim: há uma recompensa. E essa recompensa Ele diz assim: e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, me assentei com meu Pai que no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então tem a promessa, e essa promessa é para nós, essa promessa é para a igreja. Então nós temos que vencer essa guerra e deixar Jesus dominar completamente o nosso ser, e adorar o Senhor, e glorificar Ele, e se alegrar com Ele. Porque o quê? Porque o alvo do inimigo é destruir, o alvo do inimigo é roubar, o alvo do inimigo é destruir a família. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. O Senhor quer uma noiva preparada para Ele.